A classe Chondrites, também conhecida como peixes cartilaginosos, é dividida em dois grupos monofiléticos: os holocephali, as quimeras, e os elasmobranquia, representados por tubarões e raias, os quais possuem as chamadas ampolas de Lorenzini, característica específica dessa subclasse. Existem cerca de 1.000 espécies de chondrites, sendo tubarões e arraias os grupos mais diversos e que combinam traços derivados como o esqueleto cartilaginoso com uma anatomia geralmente primitiva. Nesse vídeo, iremos abordar os mecanismos de eletrorecepção e comunicação em tubarões e raias após a vinheta. A eletrorecepção é a habilidade biológica em detectar impulsos elétricos, sendo comum nos ambientes aquáticos por eles apresentarem influência de campos magnéticos. Esse mecanismo é usado principalmente para localização, comunicação, caça e defesa contra predadores. É muito importante nos nichos ecológicos onde o animal não pode depender da visão, como em cavernas, águas barrentas e durante a noite. Assim, os organismos aquáticos podem usar a eletrorecepção para detectar as características abióticas do meio em que vivem e a presença de outros animais. Os tubarões têm sentido elétrico muito aguçado, como por exemplo o tubarão-martelo, que consegue detectar arraias enterradas na areia do fundo do oceano usando a sua cabeça como espécie de detector de metais. A capacidade de eletrorecepção teve a sua descoberta iniciada em 1678 pelo anatomista italiano Stefano Lorenzini, que descreveu poros que pontilham a parte dianteira da cabeça dos tubarões e raias. Como modelo de estudo, Lorenzini utilizou os tubarões, notando que esses poros se concentravam ao redor da boca. Percebeu também que cada poro levava a um longo tubo transparente que continha um gel cristalino. Ao longo das suas observações, ele notou que esses tubos se concentravam na parte profunda da cabeça dos tubarões, formando uma grande massa transparente. Então, ele rejeitou que esses poros fossem a fonte da substância viscosa do corpo dos peixes. Apesar das descobertas, Lorenzini acreditava haver uma função mais específica dessas estruturas. Porém, nessa época não tinha-se tecnologia suficiente para isso, o que atrasou um pouco dos estudos de Lorenzini, prorrogando isso para outros pesquisadores mais à frente, que a gente vai ver nesse vídeo. Então, em meados do século XIX, as evidências começaram a se esclarecer de qual seria a exata função desses poros, quando foi descoberto a função da linha lateral, que é um órgão que partilha semelhanças com o sistema de poros e tubos de Lorenzini. A linha lateral ela é típica de muitos peixes e alguns anfíbios, sendo capaz de detectar os deslocamentos na água. Já no fim do século XIX, com a ajuda do microscópio que havia sido construído, considerou-se o fato das ampolas poderem ser órgãos sensoriais. Isso se deu pelos estudos de Lorenzini, que mostrou a existência de um tubo que dava em uma massa gelatinosa, como já foi citado anteriormente no vídeo. A partir disso, notou-se que esse tubo termina em uma bolsa que foi chamada de ampola, posteriormente também conhecida como ampola de Lorenzini, que foi o pioneiro nesses estudos, e que possui um fino nervo que se junta à ramificação do nervo da linha lateral anterior, no caso, essas ampolas. Então, a partir desse ponto, os cientistas decidiram rastrear essas fibras nervosas da base do crânio e perceberam que elas entram no cérebro pela superfície dorsal da medula. O que seria essa superfície dorsal? É o destino de nervos que levam informações sensoriais ao cérebro. Também foi observado uma única célula ciliar bem pequena dentro de cada ampola. Porém, o tipo de estímulo que essas ampolas poderiam detectar não foi descoberto nessa época. Somente no século XX, os cientistas começaram então a descobrir os estímulos que são detectados pelas ampolas.
Em 1909, Parker, um biólogo, percebeu que as ampolas respondem ao toque. Já em 1938, Alexander Sand notou que, além deste órgão responder ao toque e à pressão, ele também é sensível à temperatura. Nos anos 60, Morrow observou que as ampolas são sensíveis a pequenas variações de salinidade e a campos elétricos fracos. Nos anos 70, Adrianus Caldi prova que o corpo dos animais produz campos elétricos na água do mar e que tubarões em cativeiro percebem os mesmos. E em 1990 até o presente, pesquisadores mostram que a eletrorecepção é um sentido ancestral. As ampolas de Lorenzini respondem a estímulos de baixa frequência, que variam entre 0,1 a 22 Hz. A escala dessas frequências faz com que seja possível a detecção de campos bioelétricos, ou seja, alterações de potenciais elétricos que são produzidos por outros animais marinhos e assim conseguem identificar suas presas, seus possíveis predadores, conseguem se guiar e se comunicar com outras espécies. Estudos com tubarões conhecidos como pata roxa, comuns da Europa, revelaram que essa espécie consegue identificar sua presa mesmo quando ela está enterrada e não há como enxergá-la. Isso acontece devido aos impulsos elétricos emanados e que os tubarões conseguem captar. Já outro estudo, de 1992, com foco no nervo da linha lateral dos elasmobranquia, mostrou que a descarga é produzida pelos neurônios aferentes primários e controlada por explosões rítmicas que estão em sincronia com movimentos ventilatórios do peixe. Esse controle das descargas é explicado pelo campo bioelétrico, que surge a partir da distribuição diferencial das cargas iônicas do animal. E, no caso das raias, é um resultado tanto do potencial de difusão quanto do bombeamento osmorregulatório de íons que acontece nas brânquias. O controle desse campo ocorre quando o animal abre e fecha sua boca, assim como abre e fecha suas brânquias ou espiráculos durante o ciclo ventilatório. E esses movimentos fazem com que a via de resistência entre os tecidos internos do animal e a água do mar que está ao seu redor seja alterada. Os elasmobranquia são geralmente vistos como animais que causam risco à população, tendo como fator contribuinte a falta de informação da sociedade e a disseminação de ideias dadas pelos noticiários e filmes da cultura pop. Por exemplo, os casos de banhistas mordidos por tubarões ou o caso do biólogo Steve Irwin, que teve seu peito perfurado por um aguilhão de arraia ao tentar fazer um documentário sobre animais marinhos. Apesar disso, esses animais são muito mais vítimas do apetite humano do que o contrário, além do fato de que a grande maioria de suas espécies é totalmente inofensiva. A questão é que, como eles são predadores, podemos ficar com um pouco de medo de nos aproximar, mas se pensarmos em um oceano sem tubarões, é de se ter muito mais medo, pois os tubarões e raias são predados e, com isso, tem sua população controlada, logo terá uma menor predação sobre os herbívoros. Os herbívoros, então, terão uma população de porte médio, conseguindo se alimentar das algas, que são competidoras mais fortes que corais. Ao se alimentar dessas algas, abre-se espaço para o desenvolvimento de corais, que permite o desenvolvimento de outras comunidades de seres vivos. Sem os tubarões e raias, os mesopredadores teriam uma população muito grande, o que diminuiria muito a população de herbívoros, que não daria conta de controlar a população de algas, o que não permitiria o desenvolvimento dos recifes de corais, afetando várias populações de animais, além de diminuir grande parte dos nutrientes desse ambiente. Em um cenário mais trágico, um boom de algas poderia deixar um ambiente anóxico e levar à desertificação de todo o oceano. Precisamos entender e ensinar a todos o quanto é importante ter esses animais no oceano e o quanto precisamos compartilhar as atitudes conscientes perante esses animais. A maior ameaça à sua sobrevivência no momento
é a pesca predatória e o comércio de barbatanas, no caso dos tubarões, e guelras, no caso das arraias, usadas como iguarias na culinária asiática. Quando compramos estas carnes ou estes produtos, incentivamos a pesca desses animais, que tanto demoram a se reproduzir e muitas vezes não conseguem se recuperar, tendo suas populações locais dizimadas. Nós não somos alvos de tubarões e arraias. Na maioria das vezes, o homem é ganancioso demais a ponto de querer tomar um habitat que não é seu e acaba por ser atacado. Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like.